Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Desejo e oro a Deus que vocês estejam bem, que a família de vocês tenha uma direção dada por Deus. É a melhor direção que existe, porque é uma direção que leva à salvação, à paz, a verdadeiramente a pessoa se sentir bem com ela mesma e com o próximo. É nas Escrituras Sagradas que encontramos repouso, refúgio, fortaleza. E hoje nós vamos aprender com Davi. Davi, no Salmo 116, a partir do versículo 8, nós vamos continuar aprendendo com o servo do Senhor. E estamos vivendo, meu amigo, minha amiga, tempos difíceis. Aí você pergunta para mim, Adriana, desde que o mundo é mundo, existem problemas. Mas nunca se teve tanta propagação do mal. Devido às mídias sociais, quando acontece algo de ruim, nós sabemos quase no mesmo momento, ao vivo, quando está acontecendo algo ruim. Então, estamos vivendo o que as Escrituras diz, é os últimos tempos. Porque a violência tem se multiplicado, a falta de amor, a falta de conhecimento de Deus, as pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas, devido a tantas ofertas que ela tem no dia a dia, de entretenimento, de lugares para frequentar, de pessoas para se relacionar, elas têm colocado Deus em último lugar. Mas isso não tem feito bem assim para elas, porque a gente vê o índice de suicídio no mundo aumentou, mesmo diante de tanta tecnologia, mesmo diante de tanto conhecimento. A geração que nós estamos vivendo agora é uma geração que conhece mais YouTubes do que o próprio Jesus. E Jesus, ele se denominou e ele se revelou para nós como o próprio Deus, como Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. E essas pessoas, principalmente jovens, estão ignorando esse fato. E com isso vão perdendo a sua própria identidade. Não sabem mais o que querem da vida. Muitas vezes não sabem nem se é homem ou é mulher. Nascem biologicamente homem ou biologicamente mulher, mas estão perdidos. Isso é falta de conhecimento de Deus. Nós adultos, nós pessoas formadas, temos que levar os jovens a amar a Deus, a respeitar a Deus, a buscar a Deus. E temos falhado nesta tarefa. Temos dado celular, temos dado televisão, mas não temos dado nossa presença de estar ali constantemente convivendo com aquele jovem, formando nele um caráter, preparando ele para este mundo. Adulto, adulta, vamos aprender hoje que Davi escreveu que diante de uma depressão que ele sofreu, ele encontrou a solução em Deus, o refúgio e a fortaleza em Deus. O que a gente vai aprender hoje com Davi é que
O mundo pode oferecer muitas distrações, mas paz e segurança só vem do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? 116, Salmo 116, a partir do versículo 8. Olha o que Davi fala para nós. Porque tu me livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras eu sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei o Senhor. Glória a Deus. É como se a pessoa diante de desejar a própria morte, né? E ele constatar que Deus estaria com ele, mesmo depois da morte. Mas ele diz, olha, criei, por isso falei, mas o Senhor me socorreu. Tem pessoas aqui, Davi estava sofrendo uma depressão muito grande. Mas ele disse para ele mesmo e para o adversário da alma dele, não adversário de Deus, porque o diabo não é adversário de Deus. Deus não tem adversários. O diabo é nosso adversário. Ele disse, olha, apesar de tudo isso, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Olha, ele deu ali uma lição para toda pessoa que está nesse momento se encontrando em depressão e aflita. Você tem que buscar força no Deus único, Criador dos céus e da terra, que mandou seu Filho Jesus, que lá no Getsêmani disse, Senhor, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Jesus também se encontrou aflito, mas ele cumpriu a sua missão até o final. Davi diz aqui, ó, andarei perante a face do Senhor. Mesmo diante de uma dificuldade, ele sabia em quem podia confiar, no Senhor. Conhecido como homem segundo o coração de Deus, Davi faz jus a esse conhecimento. Ele, diante das dificuldades da vida, diante de depressão, diante de inimigo, diante de Saul, queria matá-lo por inveja, porque foi destituído do cargo de rei, e Deus mandou ungir Davi em seu lugar. Saul não aguentou e queria matá-lo. E Davi, ele tinha consciência de que não tinha feito nada de mal ao rei. O rei mesmo, Saul, não obedeceu ao Senhor. E isso é a consequência de não obedecer a Deus, de não escutar a voz de Deus. Davi, ele entendia que, escutando a voz de Deus, ele tinha um norte, uma direção.
Deus fala contigo todo dia, através da palavra, através de pessoas, mas você tem ignorado. Você tem deixado Deus em último plano. E isso não é bom, meu amigo, minha amiga. Isso é você está assinando a sua carta para se afastar de Deus. Você está indo na direção errada. Você está indo na direção que conduz ao inferno. E Deus está o tempo todo dizendo: meu filho, eu estou aqui. Você pode contar comigo. Leia a minha palavra. Vá para a casa de oração, porque é na casa de oração que lá, como uma fogueira, as brasas se ajuntam e ficam ali aquecidas pelo Espírito Santo. Então, Davi diz, que darei eu ao Senhor? Ele entende que darei eu, mesmo diante da aflição. Ele diz, olha, Deus, ele é tão grandioso, não me abandonou em nenhum momento. O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Eu te digo hoje, te rende ao Senhor, rende a tua alma ao Senhor, faz uma oração de confissão, faz uma oração deixando o velho homem, a velha mulher, e busca verdadeiramente conhecer ao Senhor. O único que pode ser chamado Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, através de Jesus, nos deu essa oportunidade e você tem deixado essa oportunidade de lado. Você não tem valorizado esta oportunidade de amar e de servir a Deus aqui, enquanto temos vida. Fazer a obra dele, porque quem é salvo, salva. Quem tem o Espírito de Deus pela sua infinita misericórdia, quer que o outro também compreenda o privilégio de ter a presença de Deus na sua vida. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Por que, Adriana, você se desdobra em pregar o Evangelho? Eu fui comissionada. O Senhor me recrutou. Negar isso é negar ao próprio Deus. Eu não posso nunca deixar de abrir a minha boca e dizer: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus te dá algo melhor que este mundo não pode te dar. E ele diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aí eu lembro do versículo que Paulo diz que morrer para ele é lucro. Mas se for para o bem do meu próximo, que eu viva. Paulo disse isso porque tinha convicção. Sabe aquela certeza que ninguém tira de você? Que é através da fé. A fé salvífica. A fé que transforma. É essa fé que Deus quer colocar dentro de você. Onde a decepção, a depressão, a tristeza não tem vez. Não tem vez. Porque o Senhor vai ocupar todo o teu ser. Então, a casa ocupada, o diabo não entra. Quando digo casa, é o teu entendimento, é o teu coração, é os teus sentimentos. Os sentimentos teus têm que ser ocupados com a presença de Deus. Só assim você se livrará do mal. Só assim você encontrará paz verdadeira. Vamos orar? Senhor, gratidão pela tua palavra
que é poderosa, Senhor, para transformar as vidas e dar a essa pessoa, meu Deus, que nesse momento se encontra perdido, paz e tranquilidade. Senhor, leva a salvação, leva a paz, leva para essa pessoa, meu Deus, rendição, porque só o Teu Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ó Senhor, gratidão pela Tua palavra que em primeiro lugar, Senhor, penetrou dentro do meu coração, por isso que eu estou transmitindo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu estou cheia, Senhor, da Tua presença. Por isso que eu compartilho a Tua palavra com leveza e com amor, meu Deus. Gratidão, Senhor, sabendo que maior o que está em mim do que o que está no mundo. Gratidão pela resposta desta oração. Abençoa todas essas pessoas, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.